qual é a repercussão, qual é a importância desta crise do PIX para Lula e o lulismo, e o PT, portanto, e em que momento ela pega o governo. Achei muito interessante aqui duas coisas que eu queria trazer para vocês. Primeiro, este que vocês estão vendo à direita é o deputado Ottoni de Paula. Ottoni de Paula é um pastor da Assembleia de Deus, do MDB do Rio de Janeiro. Não sei se vocês se lembram dele, mas quando ele era deputado federal, antes de fazer essa transição, a adesão dele a esse universo lulismo, ele foi aquele, o primeiro momento que ele ficou famoso foi quando ele disse que ia dar um tiro na cabeça do Lula, lá na Câmara. Era um bolsonarista radical, rompeu com o Bolsonaro e começou a se aproximar a esse campo do lulismo. Hoje é um lulista. E foi o chefe da campanha do Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, para a prefeitura agora, junto ao público evangélico. Ele foi o grande articulador da campanha do Eduardo Paes junto ao público evangélico. Ele deu uma entrevista para o jornalista, competentíssimo jornalista, quem sabe um dia desse eu trago ele aqui, o Gilberto Nascimento, que está neste projeto jornalístico chamado Platô BR, Platô Brasília. Acho que o Gilberto nem está morando em Brasília, mora em São Paulo. O Guilherme Barros, também um bom jornalista, gosto dele, saiu do Metrópolis e está lá. Ele está lá no ICL e no Platô BR. Gosto bastante deles, são de outro espectro político, mas são jornalistas muito competentes. E aí ele fez uma entrevista com o Ottoni de Paula para este canal. Ouve o que o Ottoni de Paula falou. Tá? Peguei um trechinho aqui, então, saudando os companheiros, os jornalistas, amigos lá do Platô BR. Agora que vai querer me matar. Mas o Lula, ele é um cara conservador. Isso dito pelos próprios petistas, que queria que ele fosse um cara liberal. Se Lula fosse um progressista, no que tange a defensor energicamente das pautas identitárias, LGBT e tal... Eu te pergunto... Ele é conservador em quais aspectos, exatamente? Ele é conservador naquilo que nós somos conservadores. Ou seja, vamos lá. Lula presidente 2 vezes. Dilma presidente 2 vezes. Lula presidente pela 3ª vez. Já não era para a união homossexual ter passado nesse país há muito tempo? Lula presidente a 3ª vez. Dilma 2 vezes. Já não era... O Lula e a Dilma seguraram essas pautas colocadas pelo PT, é isso que você está falando? Claro que seguraram, claro, por uma pressão da própria igreja, do próprio país, que é um país conservador. E aí vai. E aí na entrevista ele continua falando isso, né? Sobre o caráter conservador de Lula e do lulismo, né? Queria chamar a atenção para um fato, outro fato, que aí tem a ver com uma questão da postura em relação à economia e à luta de classes no país. O governo Fernando Henrique instituiu, no final dos anos 90, duas decisões que conformaram o perfil do país, e conformam até hoje. A primeira foi a isenção de tributação sobre lucros e dividendos. Nenhum capitalista no Brasil, bilionário, milionário, rico e até remediado, paga imposto sobre lucro e dividendo da sua empresa. Isso não existe no Brasil. Só a Estônia, no mundo, tem uma situação como essa. É um absurdo. Ok? O FHC também foi o responsável pelo aquela que ficou conhecida como a Lei Candir, o governo FHC,
que é a Lei Candir? A Lei Candir é aquela que isenta de impostos a exportação de produtos primários tipo soja, milho, minério de ferro e outras. Eles não pagam imposto para exportar. Então, o agronegócio, né, foi tema, inclusive, nosso com o Gilmar Mauro na terça-feira. O agronegócio não paga imposto. Em compensação, os trabalhadores, os agricultores vinculados ao MST, que plantam arroz, feijão, batata, esses pagam impostos. Então, aí veio, pegando ali o exemplo desse Ottoni de Paula, Lula 1, podia ter revogado, né? As duas coisas. São um mal, um câncer para o Brasil. Ou pelo menos para quem pretende um país democrático e vinculado aos trabalhadores. Veio o Lula 1, não revogou. Nenhuma das duas. Veio o Lula 2, não revogou. Veio o Dilma 1, não revogou. Veio Dilma 2, meio, né? Dilma 1,5, vamos dizer assim, não revogou. Veio o Lula 3 e não revogou. Então, isso informa, isto conforma um lugar, né, que o lulismo ocupa no país, do ponto de vista do contexto da luta de classe. E aí tem uma análise muito interessante sobre esta crise do PIX. Foi a primeira vez que eu vi. De certa maneira, tinha intuído isso, essa coisa estava na minha cabeça, mas eu não tinha formulado. E quem formulou não foi nem uma pessoa de esquerda, foi um liberal progressista, que é o Otávio Guedes, da Globo News. Muito interessante essa formulação dele e verdadeira, o que mostra a gravidade da crise do PIX, que a gente tem falado disso aqui desde o primeiro programa. Os progressistas, governistas minimizaram essa crise o tempo inteiro, parte deles ainda minimiza, diz, não, a eleição está muito longe, não vai ter repercussão, não tem importância nenhuma, vai passar, é assim mesmo. Eu vi mais de um analista vinculado ao governismo, ao progressismo, com essa tese. O Otávio Guedes faz uma avaliação, pareceu muito precisa e grave. Eu não vou passar aqui, porque aí, questão de direitos autorais, vai dar problema com a Globo, vai dar problema com o YouTube, mas eu vou ler para vocês o que ele falou aqui. Ele diz assim: Lula sempre foi conhecido como defensor dos mais pobres e dos trabalhadores. E sempre foi atacado pela direita exatamente por isso. Lembram-se das campanhas contra o Bolsa Família? Bolsonaro. As campanhas de Bolsonaro contra o Bolsa Família. Então era assim, atacavam Lula pelo fato de Lula ser o defensor dos mais pobres e dos trabalhadores. Então, aí ele diz assim, pela primeira vez a oposição, ele não usa a palavra extrema-direita, é proibido isso lá na Globo, né, na Folha, nesses veículos aí, mas pela primeira vez a extrema-direita aponta o dedo para Lula e diz, você é contra os pobres, contra o trabalhador. Vejam, é a primeira vez que isso acontece. É uma crise difícil, ele diz assim, é uma crise diferente das demais. O vídeo do Nicolas, que como eu falei, está agora com 312 milhões de visualizações, cita literalmente que o governo está contra o feirante, contra o vendedor de picolé, o motorista de Uber, o pedreiro e o entregador de iFood. A massa que sempre esteve ao lado do Lula e que agora criou-se na opinião pública. Nós vamos ver a repercussão dessa crise do PIX, que eu acho que é gravíssima, efetivamente, para o governo Lula e para a imagem do lulismo no país, nas próximas pesquisas de opinião sobre o governo. Se eu tiver errado, o Lula vai estar subindo nas pesquisas de opinião. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso, há uma mudança de qualidade na crítica a Lula e no motivo pelo qual Lula é criticado. Tá? O mesmo está acontecendo por conta da inflação de alimentos. A acusação contra o governo Lula é a acusação de que ele está ferrando os mais pobres. Então veja que mudou, é uma mudança de qualidade na crítica a Lula. Acho que foi perfeita essa avaliação, essa análise do Otávio Guedes. E ela vem num momento em que, de fato, os movimentos de Lula
Não são movimentos inéditos, tá? São movimentos que foram se compondo ao longo da história, mas que estão chegando ao auge nesse momento. Então a gente viu, e foi nosso destaque aqui, mostramos o trecho na cerimônia relativa à tentativa do golpe, no 8 de janeiro agora, em Brasília, em que Lula fez um ataque inconcebível, um ataque surpreendente às revoluções cubana e soviética, dizendo que são revoluções feitas pela classe média, pelos intelectuais e que não tinham a presença de trabalhadores, contra todas as evidências históricas destas revoluções. Interessante porque ele opôs, em vez de opor a democracia burguesa, a democracia liberal que ele defendeu, ele sempre defendeu, que ele defendeu abertamente ao fascismo, ele opôs a democracia liberal, a democracia burguesa, ao socialismo. Então veja que é um lugar, né? É um lugar que vai sendo ocupado. E aí vamos ver agora. Bom, entendeu? Tamanho da crise. O quanto essa crise do PIX deverá ter repercussões, e essa crise vem embalada num contexto de um governo que tem como prioridade o mantra do neoliberalismo, que é o ajuste fiscal, que é o arcabouço fiscal.